Já começou mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a sua vida. O Marcelo quer trocar a moto que usa nas entregas por aplicativo, mas as taxas de juros do mercado não são nada atrativas. Se você financiar uma sem nada de entrada, hoje está em média de R$1.000. Você tem que rodar a semana todinha só para pagar a moto. A partir de agora, mesmo sem um emprego formal, o Marcelo vai poder aderir ao empréstimo consignado. Você conheceu um pouquinho da história do Marcelo, esse entregador por aplicativo aí, que está precisando de dinheiro a juros mais baixos, mas ele está com uma série de dúvidas, né? Que a gente vai tentar responder aqui no 15 Minutos, porque para o Marcelo e para muitas outras pessoas já está em vigor a nova lei do consignado CLT, que amplia o acesso ao crédito com desconto automático em folha para trabalhadores formais no setor privado. Bom, essa proposta também contempla os motoristas, os entregadores de aplicativo, que poderão contratar empréstimos com débito direto em conta. A iniciativa é considerada estratégica pelo governo para estimular o consumo, para baratear o crédito, para fortalecer a economia. Essa norma traz regras de proteção de dados, limites de comprometimento de renda e mecanismos de fiscalização. É por isso que eu recebo Francisco Macena. Ele é secretário executivo do Ministério do Trabalho e Emprego. Secretário, bem-vindo. Obrigado, Edu, pelo convite. Queria dar um abraço a você, Edu Ribeiro, todo mundo da Record aí. É um prazer poder participar aqui e esclarecer os ouvintes, quaisquer dúvidas que têm sobre esse importante programa do governo federal que o presidente Lula lançou. Então vamos juntos, secretário, porque o governo está apostando no consignado CLT como forma de ampliar, o acesso ao crédito e também aquecer a economia. Mas considerando esse alto nível de endividamento das famílias brasileiras, mais de 77% se consideram endividadas, a pergunta que fica é se essa medida também não pode acabar agravando ainda mais a situação do consumidor, secretário. Edu, eu acho que é justamente um programa que facilita, que esses trabalhadores e trabalhadoras que têm um endividamento, principalmente aqueles através do crédito pessoal, aquele crédito sem garantias, com juros de 7%, 12%, possam migrar com um crédito com garantias, que é o crédito do trabalhador, a uns juros de 3%, 3,5%, 4%, até juros de 1,89%, dependendo do risco. O que nós temos percebido dentro do programa Crédito Trabalhador, e o próprio programa induziu isso à lei, é que haja essa migração do crédito pessoal, do endividamento que a pessoa tem para um crédito mais barato. Eu acho que foi isso que fez com que a gente hoje alcançasse 22 bilhões de recursos ofertados, já contratados de crédito, e mais de 4 milhões de trabalhadores que aderiram a esse programa. E qual é a chance real, na sua opinião, secretário, dessa taxa, dessa linha de crédito, ajudar a puxar para baixo o valor, o custo do dinheiro nas instituições financeiras do Brasil? Bom, Edu, é importante compreender como é o crédito trabalhador, qual é a proposta. Primeiro, você pode adquirir o crédito através da carteira profissional digital. Todos aqueles trabalhadores CLTistas entram na carteira profissional digital, ali tem crédito trabalhador, ele clica lá, ele coloca quanto mais ou menos ele tem interesse de ter um empréstimo, é feita uma simulação para ele, com um juros médio do que é praticado, olha, ele verifica aquilo, fala, olha, eu tenho interesse sim e queria ter uma proposta de crédito nesses termos. Quer lembrar que eu já disse dei esse número no início, nós estávamos com taxas no crédito sem garantias de 12%, de 7%, e nós temos hoje uma média no crédito trabalhador, ainda alta, na minha opinião, de 3,63%, que é o juros praticado outro, mas que isso tende a reduzir com a concorrência entre os bancos. O Ministério do Trabalho acredita numa redução ainda maior, então abaixo de 13,5%. E na prática, o consignado CLT, secretário, ele é então um agregador de propostas de crédito. Ao mesmo tempo, o trabalhador vai receber várias propostas para poder decidir qual é a melhor para ele. Tem várias fases. Primeiro, ele vai receber várias propostas. Ele pode receber hoje 63 propostas de 63 instituições. Aliás, é importante alertar o trabalhador, e isso aconteceu muito no início, não aceite a primeira proposta, logo no início.
Pode ser a primeira depois, mas logo no início não aceita a primeira proposta que chega. Espere todas as propostas. Tem 24 horas para a instituição financeira te mandar uma proposta. Avalie, verifique qual a menor taxa de juros. E aí você escolhe aquela que tem a menor taxa de juros, é o banco que melhor te convém. Esse é um primeiro momento. Qual é o segundo momento que também está previsto dentro dessa modalidade? Vai haver também uma portabilidade dentro da carteira profissional digital, a partir agora de agosto, dentro das propostas que já foram ofertadas. Então é o seguinte, o João, ele adquiriu um crédito, ele foi lá na carteira profissional digital, escolheu, fez um financiamento, está um juros lá de 3,5%, não é? Agora, o João, ele vai poder falar, olha, eu quero saber se alguém quer fazer a portabilidade do meu crédito. Outra instituição financeira pode olhar o perfil do João e falar, poxa, o João é um bom pagador, o João trabalha numa empresa estável, né? O João, né, ele recebe a sua remuneração certinha, ele não tem grandes endividamentos. Eu vou propor para o João que ele pegue esse empréstimo que ele fez no banco X e venha para o meu banco, e vou dar um juros menor para o João. Então, essa portabilidade entre créditos, essa disputa também que haverá, mesmo daqueles que já contraíram o crédito do trabalhador, é que vai também favorecer a uma taxa de juros bem menor do que é hoje. Agora vale a gente deixar o João um pouquinho de lado e chamar o Marcelo para essa conversa, né? Que abriu aqui o nosso podcast, porque ele é um entregador de aplicativo que precisa de uma moto nova, só que em todas as instituições que ele pesquisou, a prestação por mês era R$1.000. Para conseguir R$1.000 por mês só para pagar a moto, ele teria que parar tudo que ele está fazendo fora isso e rodar sem parar, quase que não dá para pagar o aluguel. Queria que o senhor falasse para estas pessoas, esses entregadores de aplicativo, que ganham, por essa lei, o direito ao desconto direto na conta bancária. Mas esse grupo tem renda variável, tem um vínculo muitas vezes instável e corre mais risco de superendividamento. Quais os desafios em regular esse público? Olha, Edu, o Marcelo, ele vai poder ter um crédito agora com desconto em folha. O que a lei autoriza? Primeiro, um convênio entre as instituições financeiras e as empresas que oferecem serviço para o Marcelo. Essas empresas vão fornecer para as instituições financeiras, olha, o Marcelo trabalha comigo já há 1 mês, há 2 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. A remuneração média do Marcelo é X. O Marcelo ganha aqui R$2.500 por mês, por exemplo. Né? Ele, olha, todo mês é mais ou menos R$2.500, R$2.600, R$2.700, R$2.800, R$2.500, R$2.700. Então, eles vão informar a renda média do Marcelo. Para quê? Para que a instituição financeira possa, a partir desses dados, fazer uma avaliação do risco do crédito ao Marcelo. Porque antes eles ofertavam crédito sem saber exatamente quanto o Marcelo ganhava e se o Marcelo tinha uma renda regular. Agora, com essas informações, eles vão saber, olha, o Marcelo tem uma renda regular, sei mais ou menos quanto ele ganha, e aí eu vou poder ofertar um crédito para o Marcelo. Ao ofertar o crédito para o Marcelo, essa instituição financeira também, através do convênio, é autorizada pela empresa a descontar diretamente na conta do banco. Então é feito da seguinte forma, olha, a empresa lá, prestadora que presta serviço por aplicativos, faz serviço por aplicativo, fala, vou depositar todo mês na conta Banco do Brasil, falar o Banco do Brasil porque é um banco público, né? Na conta do Marcelo, Banco do Brasil. É lá que o Marcelo recebe todo mês esse valor da sua renda. E aí, todo mês, no dia específico que tiver estipulado pelo contrato, é descontado aquela parcela referente ao financiamento que o Marcelo fez. Com isso, permitiu uma outra coisa, que é as fabricantes, né, a indústria automotiva, tanto de carro, que é 4 rodas e 2 rodas, possam estabelecer também convênios para poder ofertar produtos de menor valor.
Francisco Marcena é secretário executivo do Ministério do Trabalho e Emprego. Secretário, o senhor já explicou para a gente a portabilidade dos empréstimos, o senhor falou sobre o passo a passo para adesão, como o trabalhador recebe pelo menos 63 propostas de instituições financeiras. Agora, conta para mim um pouquinho sobre o fato dessa nova regra permitir o uso de até 10% do saldo do FGTS e até 100% da multa rescisória como garantia de pagamento. Isso pode representar um risco para o trabalhador em caso de demissão ou é uma forma inteligente de reduzir juros? Olha, primeiro é uma forma inteligente de reduzir juros, né? Na medida que ele dá mais garantias, o risco é menor e os juros também é menor, ele está pagando menos por aquilo. Então, os 10% é optativo, não quer dizer que ele é obrigado a ofertar os 10% do seu saldo do fundo de garantia. Agora, se ele optar por 10%, certamente na análise de risco, esses juros vai ser reduzido, e a multa rescisória, sim, né, ela é uma garantia prevista em lei. Então, se ele for demitido, os 40% da multa rescisória é utilizada para pagar o empréstimo. Ainda com um detalhe, né, por isso que também os juros vêm reduzindo. Suponhamos, Edu, que a pessoa não conseguiu liquidar a sua dívida, ele foi demitido, usou os 40%, ele não conseguiu liquidar a sua dívida ainda, zerar o seu empréstimo, né? Existe também, né, a portabilidade da dívida. Se ele arrumar um outro emprego, automaticamente essa dívida dele vai para outra folha de pagamento, sem ser necessário a anuência do empregador. Isso é automático. Isso também fez com que os juros abaixasse. Uma última pergunta, secretário. No fundo, esse assunto todo é uma enorme oportunidade para as pessoas aprenderem a lidar com finanças, né? A não se machucarem financeiramente. É um exercício para muita gente que ainda não tinha entrado nesse setor, né? Por uma série de dificuldades e taxas de juros altíssimas que o senhor sabe bem. E essa lei, ela obriga o governo, não, a estimular ações de educação financeira para esses trabalhadores. Só que, historicamente, esse tipo de política tem pouco alcance. Queria que o senhor falasse um pouco sobre esse fato. Aí eu vou retornar ao teu início, Edu. 70% das famílias no Brasil estão endividadas. O índice de inadimplência no crédito pessoal, no varejo, é altíssimo. Em alguns lugares, alguns tipos de crédito, chega a 45%, 47%. Essa é a inadimplência que se vive, por isso os juros também é altíssimo. Muitos trabalhadores se endividam, né, de forma desnecessária, até às vezes para comprar um produto, para comprar um objeto, um celular, alguma coisa, sem necessidade naquele momento. Muitos fazem crédito sobre crédito, né, pensando na parcela, mas não pensa no endividamento total. Então, tudo isso também na carteira profissional digital tem um aplicativo, né, nós vamos começar a desenvolver campanhas públicas também para dar educação financeira para as pessoas. O que nós queremos? Que o crédito seja utilizado para a pessoa que precisa no momento difícil da sua vida, ou então, como é feito o crédito no mundo todo, para adquirir um patrimônio, para aumentar o seu patrimônio, não o seu endividamento. É como investimento, às vezes crédito é investimento, não é dívida. Então que ele utilize aquilo para aumentar o seu patrimônio, não para ele entrar num círculo vicioso de superendividamento que acaba, inclusive, acabando a longo prazo com o patrimônio que ele tem. Combinado. Fica essa promessa, inclusive, do Ministério do Trabalho e do Emprego por mais campanhas educativas de Fundo de Educação Financeira. Secretário Francisco Marcena, muito obrigado pela entrevista aqui ao JR 15 Minutos. Eu que agradeço, Edu. Agradeço a você e todo mundo da Record. E esse podcast contou com a produção de David Bezerra, das estagiárias Amanda Fusita, Bárbara Maiato e Yasmin Logrado, sonoplastia de Wendel Montalvão, coordenação de conteúdo de Deni Almeida, direção editorial de Tiago Contreira. A vice-presidência de jornalismo é de Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do JR e nas principais plataformas de streaming. Te espero. Bora para a próxima.